E falando em água, um novo mapa da seca no Nordeste foi divulgado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC. Em 2016, houve uma redução, né, da intensidade da seca aqui no estado, mas ao longo do ano e agora no começo do ano de 2017, nós tivemos uma intensificação dessa seca, tanto do ponto de vista da sua área de ocorrência, como também da sua intensidade. Hoje a gente tem mapas coloridos, hoje a gente fala coisas como a quantidade de mililitros que choveu na primeira quinzena do mês. Hoje a gente sabe quantos por cento dos açudes estão vazios e qual é a projeção para daqui a 2 meses. Mas o problema de verdade, que é o problema da seca no Nordeste, esse continua igualzinho a 100 anos atrás. E com a seca, como todo brasileiro está careca de saber, com a seca vem sofrimento, miséria e volta e meia ao longo da nossa história, escritores, artistas, cantores imortalizaram esse sofrimento em grandes obras. Esse é o caso do nosso livro de hoje, que é um relato de uma seca, de uma das piores secas que aconteceram na história do estado do Ceará, mas que, para falar a verdade, é a história do nosso país, do nosso Brasil. A resenha de hoje foi escolhida pelo leitor Dirceu Cavalcante, que é padrinho do canal e por isso, olha só que legal, ele pode escolher uma vez por semestre qual vai ser a minha leitura da semana. Olha só que poder que ele tem. E o Dirceu não me decepcionou, escolheu um livro da terra dele, do Ceará, e que fazia muito tempo que eu queria ler, que é o 15, da Raquel de Queiroz. E nem precisa dizer que esse livro caiu como uma luva nessa semana do Dia Internacional da Mulher, porque a Raquel foi uma das maiores escritoras da nossa literatura, e a gente já vai descobrir por quê. Vocês se lembram a resenha que eu fiz faz umas 2 semanas, O País do Carnaval, primeiro romance de Jorge Amado? Eu me maravilhei de descobrir que ele publicou esse romance com 18 anos. Agora eu me maravilhei ainda mais de descobrir que a Raquel publicou o 15 com 20 anos, livro escrito aos 19 e que, diferentemente lá do País do Carnaval do Jorge Amado, não é um livro fraquinho, cheio de defeitos, livro de escritor iniciante, não! O 15 fez história na literatura brasileira, virou um marco do modernismo de segunda fase ou geração de 30, você deve se lembrar disso da escola, e causou espanto, foi uma revelação, foi admirado por grandes escritores, homens, muitos deles, a maioria, né, mais velhos do que a Raquel de Queiroz, como o Graciliano Ramos, como o Mário de Andrade, como José Lins do Rego, até o próprio Jorge Amado mudou completamente a literatura dele depois que ele leu obras como o 15. Então, quer dizer, não tem mistério. Se você dá oportunidade para as meninas, se você para de sufocar os talentos, eles vão aparecer. A Raquel de Queiroz, ela foi, em muitos sentidos, uma moça muito sortuda. Ela teve a sorte de nascer numa família que não restringiu a criação dela, a educação dela, pelo fato de que ela nasceu mulher. Ela não foi criada para ser bela, recatada e do lar e para se casar com um homem rico, 40 anos mais velho, como certas pessoas que a gente tem hoje em dia. Ela foi estimulada desde mocinha pela mãe, pelo pai. Também ela teve sorte de nascer numa família que tinha boas condições financeiras. E ela foi estimulada desde cedo a sair, né, dos romances femininos açucarados que eram considerados adequados para as moças solteiras no início do século passado. Ela foi estimulada a ler clássicos, a ler os russos, a ler os franceses, a ler literatura masculina, digamos assim. Somando todas essas referências a um talento pessoal que era fora do comum, aos 19 anos Raquel de Queiroz escreveu numa fúria assim, inspirada, incontrolável, ela escreveu em algumas madrugadas o romance O 15, que era inspirado na realidade que ela tinha ao redor dela. O pano de fundo do romance é a grande seca que aconteceu no estado do Ceará em 1915, daí o nome, e que transformou milhares de famílias de trabalhadores rurais, sertanejos, em uma grande massa de retirantes, ou seja, famílias que viajavam quase sempre a pé, carregando tudo que elas podiam em busca de sobrevivência, em busca de trabalho, comida. Muitos desses retirantes foram para o Amazonas,
onde ainda se acreditava naquela época que era possível enriquecer através da extração da borracha, né? Ainda existia esse ideal, esse sonho. Muitos vieram para o Sudeste, para cidades como São Paulo, a minha cidade, e ajudaram a construir a grandeza da minha cidade, embora essa contribuição não seja muito bem reconhecida até hoje. E outros milhares de retirantes foram para Fortaleza, que era a capital do Ceará, e eles ficaram alojados em acampamentos improvisados pelo governo, que tinham o nome oficial de campos de concentração. Eram acampamentos em condições precárias, onde as pessoas recebiam um punhadinho de comida do governo, acampamentos vigiados por soldados para evitar, né, violência urbana, que era isso que eles tinham medo, né? Não precisa nem dizer, né, com esse nome, não precisa nem dizer em que condições que as pessoas viviam e especialmente em que condições que as pessoas morriam nesses campos de concentração. Então são muitas tragédias, muitas histórias terríveis de vida que a Raquel reúne nesse livro de uma maneira incrivelmente simples e verdadeira. Vejam só como é que o meu conterrâneo, o Mário de Andrade, definiu a literatura da Raquel numa crítica que saiu já no ano de 1930. Ele escreveu o seguinte: o que surpreende mais é justamente isso. A moça vi saindo com um livro humano, uma seca de verdade, sem exagero, sem sonoridade. Oh, que coisa bonita falar da seca. Não, uma seca seca, pura, detestável, medonha. Raquel de Queiroz eleva a seca às suas proporções exatas, nem mais nem menos. Parece muito com o que falam sobre o Graciliano Ramos em Vidas Secas, não é verdade? E não é por acaso, Graciliano provavelmente não teria escrito Vidas Secas 8 anos depois, não teria escrito da mesma forma, se não fossem as novidades, né, trazidas pelo livro da Raquel. Eu até considero Vidas Secas um romance mais perfeito, mais impressionante. Na minha opinião, dos romances da seca que eu já li, ele é insuperável, mas ele não teria sido possível se não fosse a inspiração da Raquel. Aliás, os dois, Raquel e Graciliano Ramos, foram amigos, um dava pitaco na literatura do outro, então tá tudo misturado. E quais foram, afinal, essas novidades, né, que nunca tinham sido vistas na literatura brasileira até então? Para começar, uma linguagem simples, diferente, por exemplo, do que o Euclides da Cunha usa no romance Os Sertões, que é monumental e tudo mais, mas é muito difícil de ler. A Raquel, por outro lado, ela procura imitar o jeito de falar do povo, seja ele o dono da fazenda, que tinha ainda alguma terra, que tinha algum gado para proteger durante a seca, seja o retirante mais miserável. Ela procura imitar essa fala. Uma outra característica importante, a Raquel usa a narrativa para denunciar problemas nacionais muito graves, como a corrupção do governo, que já existia, olha só que surpresa, já existia na época dela muito forte. É lógico, a opressão, a miséria, o desespero provocado pela fome e também um absurdo sistema de proteção e apadrinhamento que protege algumas pessoas, mas deixa a maior parte do povo ao Deus dará. A Raquel faz tudo isso sem fazer propaganda política. Ela não quer escrever um panfleto que gere a revolta, que provoque mudanças, que insufle a população contra o governo. Não é isso. Ela faz isso de maneira objetiva, se concentrando nos fatos, permitindo que nós, leitores, cheguemos às nossas próprias conclusões. E outra coisa que certamente causou espanto nos leitores da época foi encontrar uma protagonista mulher, a Conceição, que não almejava casamento. Muito pelo contrário, ela queria permanecer solteira, ela não sentia necessidade de ter um homem ao seu lado e nem mesmo de ter filhos. Ela trabalhava, se sustentava do próprio trabalho e ela exercia um papel importante dentro da comunidade. Quer dizer, é uma coisa rara de se ver até hoje, se a gente para pra pensar. Uma vida sem sentimentalismo, sem melodrama, sem o inconveniente de se apaixonar por alguém e daí fazer um monte de besteira em nome dessa paixão. É possível isso na vida real? Muito provavelmente não, né? Quem nunca fez uma besteira por amor? Eu acho que é humano também. Mas na literatura isso existe e funciona quase como um ideal de uma mulher que é libertada do romantismo. Então a crítica da época mal podia acreditar que um romance maduro, coerente, original, revolucionário como esse tivesse sido escrito por uma menina de 19 anos. Chegam a cogitar que talvez alguma outra pessoa estivesse querendo se passar por Raquel de Queiroz, uma menina cearense
dos Cafundosos Judas de 20 anos. Mas foi ela mesma que escreveu, não resta mais dúvidas sobre isso. Aliás, nessa época a Raquel já começou a ser celebrada no Brasil inteiro como uma escritora revelação. Ela começou então uma longa carreira como escritora, jornalista, cronista também, foi eleita imortal da Academia Brasileira de Letras, aliás, ela foi a primeira mulher a conseguir isso em 1977. Eu sei, é ridículo, é por isso que eu não levo essa abelha a sério. E se você ficou curioso e quiser comprar o 15, usa os links que eu deixo aqui embaixo na descrição dos meus vídeos. Tem de várias livrarias. Uma outra forma de ajudar meu canal também é se tornando um padrinho do Ler Antes de Morrer. Aliás, eu quero dar um recado para os padrinhos. Hoje, sexta-feira, né? Eu tô gravando antes, mas hoje, quando está indo ao ar esse vídeo, na sexta-feira, eu já coloquei os marcadores de vocês no correio, porque vocês são os meus padrinhos e eu quero agradar vocês. E tô mandando vários marcadores pra vocês pelo correio, então deve chegar aí nos próximos dias no endereço de vocês. Pra você que assistiu esse vídeo, beijos, muito obrigada. A gente se vê então na semana que vem com mais um vídeo inédito. Tchau, tchau, até mais!